Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e um grande privilégio estar aqui nesta hora para essa nossa conversa ao redor da Palavra de Deus. E dessa feita eu quero comentar a mensagem As 10 Virgens e os 144 mil, uns parágrafos relativos ao ministério do Mombrana. Ele pregou essa mensagem, pregou a mensagem A Marca da Besta, pregou o Selo de Deus, pregou as 10 virgens dos 144 mil, referindo-se a Apocalipse capítulo 7, que é um paralelo com Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, quando aqueles 6 anjos com as suas armas destruidoras saíram, e no meio daqueles 6 homens havia um homem de branco, linho branco, com um tinteiro de escrivão em sua cintura. Disse o profeta que aquele homem era o Espírito Santo, porque somente Deus pode assinalar o seu povo com o Espírito Santo. Veja, eles estavam, e o Espírito Santo saiu antes, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa, no corpo apostólico da igreja, antes que Tito entrasse. Veja, 40 anos depois da profecia, Jesus havia dito: quando vocês virem Jerusalém cercada, fugir, quem estiver no campo não volte atrás, não volte para a sua casa, fuja, em outras palavras, fuja com a roupa do corpo, porque nunca houve nem haverá um tempo de tanta angústia e tanta tribulação sobre a cidade, sobre Jerusalém, sobre os habitantes de Jerusalém. Então Tito, por 3 anos e meio, cercou a cidade, tentando convencer os judeus a se renderem, e eles não se renderam. A misericórdia já tinha acabado, porque Jesus havia pregado 3 anos e meio, eles haviam rejeitado a misericórdia, haviam crucificado o Messias. Veja, e aqueles que ouviram a palavra e que foram selados, veja em Atos 2, aqueles que receberam o selo da promessa, quando viram Jerusalém cercada, fugiram. Então Tito cercou a cidade e não ficou pedra sobre pedra, tudo foi derribado, o sangue corria por debaixo dos portais da cidade, porque uma vez que se recusa a misericórdia, só resta o julgamento. Então disse o profeta que Ezequiel 9 é um paralelo de Apocalipse capítulo 7. Veja, agora sobre todas as nações, veja, sobre todos os gentios, veja a escritura agora se repetindo, e outra vez, antes que chegassem antes que os anjos fossem soltos, os anjos destruidores, veja, o mesmo homem, o Espírito Santo, saiu na frente com a mensagem de Malaquias 4. Por isso o profeta pregou a mensagem, o sinal. E ele disse que depois dos selos, essa foi a mensagem mais sobressalente que ele pregou, o sinal. Veja, porque ali estava agora o Espírito Santo, através do anjo de Apocalipse 10, 7, percorrendo a terra 7 vezes. Veja, e depois na segunda cavalgada, seguindo agora com o quíntuple de Efésios, a exemplo da primeira vinda, Jesus pregou 3 anos e meio. Veja, depois o povo recebeu o Espírito Santo em Atos 2, e a vida de Jesus continuou através da igreja, e eles pregaram o evangelho na Judéia, Samaria, e logo que Tito cercou Jerusalém, eles fugiram, foram para a Europa, onde deram início às igrejas da Ásia, lá, as 7 igrejas de Apocalipse, rumando para a Alemanha, Inglaterra, e até chegar aqui no novo continente, na América, na Rua Azul, em 1906, indo lá para a costa oeste, lá para o Monte do Pôr do Sol, onde os 7 anjos desceram, formando aquela peruca branca, a cabeça de Jesus Cristo, e na terra estava o 7º anjo, bem nos dias em que aquela constelação foi formada, para trazer a abertura da palavra. Veja, essa é a escritura. Então, novamente agora, veja, o Espírito Santo, pregando exaustivamente, através do 7º anjo, chamando o povo ao arrependimento. Logo em seguida, a mensagem continua através do quíntuple de Efésios, trazendo a igreja ao verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, a palavra agora, a mensagem chegando aos nossos corações, e à medida que a igreja recebesse a fé na mensagem, a igreja seria cheia do Espírito Santo, veja, selando a igreja
antes que os anjos, com suas armas destruidoras, viessem sobre a terra. Veja, e disse o profeta, as armas hoje seriam bombas com bactérias, com vírus, com micróbios, seguido da fome. Os que não morreram pela praga vão morrer pela fome. E logo em seguida, veja, pragas de todas as sortes, demônios comendo as carnes das pessoas ainda em vida. Veja, 200 milhões de demônios com suas armas terríveis, armas químicas, armas bacteriológicas, vírus, micróbios. Veja, um projeto diabólico para a diminuição da população, para estabelecer, veja, o plano da ONU, entre aspas, né, um milênio, veja, feito pela ciência e tecnologia. Mas tudo isso não passa de um plano que será frustrado. Deus se ri deles. Veja, porque o julgamento já está caindo sobre a terra, a pedra cortada sem mãos já bateu no pé da estátua. Veja, trazendo todos os reinos para baixo. Veja, o quarto selo. Veja, o cavaleiro do cavalo amarelo. O inferno o segue, seguindo pragas, fome, mortandade com guerras e as aves sendo chamadas para comer a carne dos tribunos e assim por diante. Veja, chamada a pré-tribulação. Mas em meio a tudo isso, há um povo que achou graça, que recebeu a mensagem, que deu crédito à pregação da palavra, o eleito, o predestinado, aquele que ouviu a mensagem da hora. Então em Apocalipse capítulo 7, nós temos a seguinte escritura: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Vejam, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Veja, esse anjo, esse é o homem de branco, com tinteiro à sua cintura. Veja, esse é a mensagem do tempo do fim, o mesmo anjo que visitou Abraão antes que Sodoma fosse queimada. Por isso ele prega a mensagem, o sinal. Veja, e que tinha o selo do Deus vivente, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Isso veio cumprir a escritura de Apocalipse 7. Veja, a Primeira Guerra Mundial, ela misteriosamente cessou no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, sem que ninguém soubesse quem deu a ordem para cessar a guerra, 1914 a 1918. Logo a Segunda Guerra Mundial, veja, Hitler, Mussolini, Stalin, Roosevelt, anjos que subiram do abismo e hoje são grandes nações que dominam a tecnologia, dominam os poderes econômicos. Veja, 4 anjos, 4 grandes nações, veja, e 200 milhões de demônios soltos para trazerem essas armas destruidoras. Então prega o profeta a mensagem das 10 virgens, conectando Ezequiel 9, Apocalipse 7, porque veja, essas guerras, a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, soaram então as trombetas de Apocalipse 8 e 9, para empurrar os judeus para a Palestina. Os 144 mil ainda não foram selados, Apocalipse 11, mas em Apocalipse 10 há um anjo, veja, um mensageiro, um anjo forte descendo do céu. Esse é Cristo, vindo agora para assinalar os eleitos que receberão o selo, o tremendo batismo com o Espírito Santo, veja, marcados como sua propriedade. Então, ele prega no parágrafo 100 da mensagem das 10 virgens, GO, pode procurar lá que você vai encontrar e você vai ler tudo isso. Essa é a mensagem. Por isso temos essas evidências tremendas dos que estão acontecendo. Já estamos em meio a uma pandemia. Fica aqui uma pergunta, ou cabe aqui uma pergunta. Será que todos os eleitos já foram assinalados? Se as pragas já estão caindo? E logo em seguida a fome?
porque a ordem foi dada até que assinalemos os eleitos, os escolhidos. Primeiro a igreja gentia. E nós sabemos que os judeus só aceitarão o Messias depois do arrebatamento. E se as pragas já estão caindo, esse é o quarto selo, esse é o tempo do cavalo amarelo, mas também é o tempo da águia voando. Irmãos, são profecias, são eventos modernos à luz da profecia. Então diz assim um profeta: vejam, o anjo do Senhor está na terra agora. Ele está se movendo ao redor, preparando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos anjos que ouviram a transgressão quando eles desceram até Sodoma. Veja, e encontraram, disseram, descemos para ver se essas coisas que ouvimos, se elas são assim. Veja, 3 anjos desceram em Sodoma, anjos de investigação, antes da terra ser queimada. Veja, um anjo ficou com a semente real e 2 foram até Sodoma. O mesmo tem acontecido aqui no tempo do fim, tem se repetido outra vez. Um anjo, o anjo de Apocalipse 10:7, tem ficado com a semente real. Os 2 outros, um foram aos pentecostais, Oral Roberts, e outro foram aos evangélicos, Billy Graham. E inclusive Billy Graham foi o último anjo a sair da terra. Ele saiu em 2018. Logo em 2019, as pragas já começaram a cair. Que hora estamos vivendo? Faça a análise. Veja, você se lembra daquilo? E um anjo desceu. Um permaneceu com Abraão, o eleito. Sodoma estava aqui embaixo e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos desceram ali e pregaram para eles e trouxeram aquele pequeno grupinho à virginécia. Correto? Mas um anjo permaneceu com Abraão. E esses anjos pregaram aqui embaixo. Billy Graham, moderno, e outros, tirando-os para fora. Mas o anjo que estava com Abraão tinha as suas costas voltadas para a tenda. Como ele sabia, veja, ele disse: Abraão, onde está a tua esposa Sara? Como ele sabia que ela era casada e que ele era casado? Como ele sabia que tinha uma esposa? E como ele soube o seu nome? Que o nome dela era Sara. Disse: ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: bem, eu fiz uma promessa. Quem era o anjo? Eu te fiz uma promessa. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Sara terá este filho. Veja, a vinda daquele anjo foi para trazer o filho da promessa. Momentos antes de Sodoma ser queimada. Momentos antes para assinalar o eleito. Assinalar aqueles que haverão de ir no arrebatamento. Essa é a mensagem. Aquele anjo parado no sol, vindo do Oriente, é Jesus Cristo, no meio do seu povo, através do seu profeta, fazendo o mesmo sinal que fez nos dias de Abraão, de costas para a audiência, discernindo os pensamentos do coração, dizendo o nome das pessoas, exatamente o mesmo que fez o Espírito Santo, através do ministério do irmão Brana. Irmão, é muito tarde. Consagremos nossas vidas, dediquemos os nossos corações em total sinceridade. Que Deus te abençoe. Espero que essa conversa de hoje tenha te ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.